Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Olha só, como vocês sabem, nós trabalhamos com as constelações familiares. Como que a gente faz isso? A gente leva o conhecimento dessa abordagem por meio de cursos, de vídeos e assim, o tempo todo a gente está falando disso, né? Inclusive e principalmente aqui na nossa casa com as nossas filhas e no nosso relacionamento de casal, eu e o Jacques, a gente está sempre usando esse conhecimento para que a nossa vida flua bem. Então, por meio da escola que nós criamos de constelação familiar, a gente vai buscar traduzir de uma maneira simples o que é constelação familiar, gente. Porque olha só, o pessoal chega pra mim e fala assim, Maria, eles chegam até a falar um baixinho. Constelação familiar é o que mesmo? Tem a ver com espiritismo? E aí se criou um misticismo em torno da constelação familiar. Deixa eu arrumar aqui o tripé que ele tá meio mal posicionado. Pronto. Então assim, se criou um misticismo em torno da constelação familiar. Por quê? Porque tem lá o tal do fenômeno. E o que é esse fenômeno? O fenômeno é que quando a gente coloca alguém para representar uma outra pessoa, essa pessoa que é o representante, ela entra no campo daquela outra pessoa, no campo de informação e se sente como aquela pessoa que ela representa se sente na alma. Então, constelação familiar é uma observação dos movimentos da alma. Então, por isso que se gera esse monte de medo. Inclusive, as pessoas que são religiosas, assim, que elas têm alguma religião, elas ficam com mais temor, porque vai que isso vai contra o que eu aprendo lá, enfim. Eu não sei qual que é o medo realmente. Eu só sei que constelação familiar não tem nada a ver com religião, gente. Nada, 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 nada. E é isso que nós vamos fazer. Como nós somos uma escola, eu sou professora, o Jacques é professor, então o papel do professor é o quê? Pegar a informação, compreender, simplificar e passar adiante, né? Pois é isso que nós vamos fazer com essa tal de constelação familiar para que todas as pessoas compreendam o que é constelação familiar. Porque a gente precisa conhecer essas leis, né? Porque são leis naturais que devem ter sido criadas aí junto com o próprio universo, criada pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, e que o Bert Hellinger, eu percebo que ele foi apenas usado por Deus, por essa força maior, chamem do jeito que vocês quiserem, para perceber essas leis dos relacionamentos humanos, porque a gente está vivendo numa época muito difícil, aonde as pessoas estão meio perdidas, sabe, assim, no contexto em que elas vivem. Então o Bert Hellinger, eu vejo assim que o caminho dele, né, ele era padre católico, mas assim, você lê a história dele lá no livro Um Lugar para os Excluídos, você vai vendo que ele foi meio que guiado por um caminho, né? Ele tinha algo interno dentro dele, no coração, que o movia a certos conhecimentos para que algo viesse à luz, para que ele formatasse algo, para que ele enxergasse algo além do que os outros enxergam e trouxesse isso para a gente. E ele precisou de muita coragem para fazer isso, porque ele foi perseguido, porque ele faz e fez certas afirmações que ia contra o que se acreditava. Só que tudo que ele disse, o que ele observou, foi a partir dos movimentos do próprio campo, né, com o trabalho, que ele já tem aí mais de 60 anos que faz isso, e também a partir da percepção interna dele, que quando ele fala, toca profundamente o nosso coração. Então, se toca o nosso coração é porque faz sentido. E se faz sentido, transforma. Então, a constelação familiar, ela vai transformando a vida das pessoas exatamente por isso. Porque à medida que as coisas vêm à luz, aquilo faz sentido na nossa vida e a gente pode mudar o quê? Mudar a nossa postura. O trabalho com constelação familiar, tudo isso que ele percebeu e o fenômeno que a gente vê no campo da representação é para quê?
A constelação familiar mostra qual é a postura que nós estamos e por isso está gerando aquele problema e qual que é a postura que a gente precisa alcançar para poder solucionar o problema. Então, gente, constelação familiar é show, é fantástico, porque tudo depende de nós. A gente percebe, a gente aprende que não é o outro, é você que precisa mudar. É como diz Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. Então a constelação familiar, ela te oferece ferramentas quando você conhece essas 3 leis, que é pertencimento, a lei da ordem, cadê ela? Tá bem aqui, né? Aqui, e a lei do equilíbrio aqui. Então quando você conhece essas leis, que assim como o Bert foi usado para perceber essas leis, também Newton foi usado para perceber as leis da física. O Einstein lá, outras leis da física também que eu nem sei, que eu não era uma boa aluna de física mesmo, né? Não estudei muito esses negócios, mas isso daqui me interessa. Isso daqui é fantástico, porque o conhecimento do que o Bert percebeu e trouxe para nós nos ajuda a liberar a nossa vida. Porque tudo na nossa vida é relacionamentos. Já observaram isso? Se você tá bem nos seus relacionamentos, você tá bem no mundo. Você tá bem com o todo. Então, o céu e o inferno, eles residem aqui dentro de nós. A partir de como nós nos relacionamos. Primeiro com a gente mesmo, né? O que tá aqui dentro. E o que tá aqui dentro eu vou externando, né? Eu vou deixando isso transbordar de mim. Então, a constelação familiar não é macumba, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nenhuma vinculação com nenhum tipo de religião, são apenas leis naturais que esse cara aqui, sensacional, percorreu um caminho para perceber, para trazer isso para nós. Então, meus amores, só para finalizar o vídeo, só para finalizar a aula de hoje, como é que também eu vou fazer, né, com relação a essas aulas? A gente criou o curso, não, só voltando aqui, né, só para concluir aqui a questão do que o Bert percebeu, né, que imagine uma criança, ela não sabe nada sobre a lei da gravidade, certo? Ela é colocada num parapeito. Essa criança, se ninguém a proteger, ela vai meter a cara lá no chão. Por quê? Porque ela não conhece a lei da gravidade. Só que o fato dela conhecer a lei da gravidade ou não conhecer a lei da gravidade, a lei da gravidade vai atuar sobre essa criança da mesma maneira. Então essas leis, você sabendo delas ou não, você acreditando ou não, elas atuam na sua vida, atuam nos seus relacionamentos da mesma maneira. Então conhecer essas leis te dá um poder incrível. Já ouviu falar em empoderamento? Então, o empoderamento vem quando você conhece essas leis e aprende a se relacionar em todos os seus círculos de relacionamento. Percebe? Então, é isso. Constelação familiar é isso. É simples assim. É o entendimento dessas leis e como elas atuam dentro dos relacionamentos. Então, você tem um GPS aí, dentro dos relacionamentos. Compreende? Você pode até errar a rota, mas rapidamente você se redireciona para dizer, opa, peraí, eu preciso desistir desse caminho aqui e seguir por esse. Compreende? Ou então seguir por esse de um outro jeito, fazendo de uma outra forma. Então, ó, essa é a nossa primeira aula sobre o que é constelação familiar de uma maneira simplificada, para que até uma criança de 5 anos de idade possa entender. É a nossa primeira aula, essa aula vai ficar disponível aí no canal no YouTube, lá no Instagram, não sei como é que faz, vou aprender a mexer nessas mídias digitais, mas assim, acho que é isso, né? Essa é a primeira aula e a partir de todos os dias eu vou postar uma outra aula falando sobre outros temas, porque dentro do curso que nós criamos, que é para levar o conhecimento dessas leis adiante de uma forma simplificada, que a gente criou até via WhatsApp, não dá pra gente falar sobre todos os assuntos, porque era para ser um curso muito assim básico, era só para despertar, só tipo assim, contar, fazer uma fofoca. Olha só, existem essas leis e elas atuam assim, assado.
Só que a gente tem percebido que é muito mais profundo, a gente precisa ir além e só dentro do curso não cabe todo o conteúdo e a riqueza que é esse conhecimento. Então eu vou gravar aulas, a gente vai numerar, então essa é a primeira aula, vai estar numerado lá no canal do YouTube, porque quando você quiser saber qual é a primeira aula, onde que iniciou, você já vai saber a sequência, tá bom? E amanhã nós temos uma sequência de uma outra aula explicando o que é constelação familiar na prática, no dia a dia, como você pode usar aí dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com seus filhos, com seu marido e com todo mundo, tá bom? Falei e disse e até a nossa aula de amanhã. Beijos!